porque senão tínhamos possibilidade de vê-los. Existem aqui, por exemplo, milhares de litros de água. Alguém vê esses milhares? Alguém vê uma gota de água aqui? Não. Porquê? Porque, apesar de estar num estado físico de 3 dimensões, não o vemos. Então, isso significa que, mesmo na matéria propriamente dita, isto é, no nosso mundo material de 3 dimensões, existem determinadas substâncias que não ultrapassam as 3 dimensões, como seja o mundo microscópico, como seja a água, que nós não vemos. Só vemos através de aparelhos. A água, se nós pusermos aqui um liquidificador, nós vamos obter água, não é? Ou se pusermos se provocarmos um determinado efeito físico, nós vamos converter o vapor de água que está no estado gasoso, vamos convertê-lo no estado líquido. Nós sabemos isso, mas se estivesse aqui uma pessoa muito ignorante, que não sabe ler nem escrever, imaginem um primitivo atual ou coisa que o valha, e se nós disséssemos isto, as pessoas iam entender que nós que estávamos tolinhos da cabeça, não é? Da mesma forma que antes de ser descoberto o microscópio, também pensavam assim de quem pensava assim, certo? Existem aqui, então, muitos mundos. Por exemplo, existe aqui um mundo infinito de ondas mentais. Nós vemos-las? Não. Mas elas exercem influência sobre nós muita. Muito mais do que a própria água, muito mais do que o mundo microscópico, muito mais do que aquilo que comemos, muito mais do que aquilo que bebemos. Existem aqui muitas ondas do efeito eletromagnético, por exemplo. Nós vemos? Não. Mas não temos dúvidas nenhumas de que existem. Porquê? Através dos seus efeitos. E poderíamos dar aqui imensos exemplos nesse sentido. Então, também existem aqui muitos espíritos. Nós vemos-los. Eu não, porque não tenho mediunidade de vidência. Mas se houver aqui pessoas que tenham esse instrumento mediúnico, com certeza que os veem. Isto é, a mediunidade neste sentido é o tal microscópio que tem acesso a uma determinada faixa que aqui existe, mas que não se vê à vista desarmada. Então, nós temos a certeza de que existem por causa disso e também devido aos seus efeitos. Por exemplo, vocês neste momento estão aqui, vieram aqui. Neste momento estão a sentir exatamente as mesmas sensações, e eu estou a referir-me até ao nível físico, ao nível cognitivo. Vocês estão a sentir as mesmas sensações que sentiram antes de vir para aqui? Não? Não pergunto se são melhores, se são piores, espero que sejam melhores. Então, o que é que isso significa? Significa que há aqui uma influência. E essa influência será positiva ou negativa. Dependendo de quê? Dependendo de quê ou de quem? Dependendo do ambiente? Dependendo do facto de estarmos num centro espírita? Dependendo do facto de sermos espíritas? Dependendo do facto de nós termos vontade, ou termos tido vontade de vir ao centro espírita? Acham que reside aí a razão? Acho que é a sintonia, não é? Exatamente. Nada disso é verdade. Porque aquilo que nós sentimos aqui no centro espírita, neste momento, por exemplo, que me parece estar um bom ambiente,
os espíritos presentes estão muito atentos àquilo que se está a dizer, vocês também. Essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Porquê? Porque a partir do momento em que vocês se sentaram e eu comecei a falar, vocês predispuseram-se mentalmente e completamente, deduzo eu pelas vossas caras, para ouvir aquilo que estão a ouvir. E como aquilo de que estamos a tratar é um assunto elevado, isso faz com que todo este ambiente espiritual seja elevado, seja agradável. Repetindo-me, porque estamos numa associação espírita? Não. Nós podemos obter este resultado onde quer que estejamos, sendo sempre exclusivamente da nossa responsabilidade. Então, essa influência que os espíritos exercem sobre nós vai depender da influência que nós queremos que eles exerçam sobre nós. Fiz-me entender? Isto é, nós temos uma certa tendência para acharmos, para concluirmos, pior ainda, de que a culpa de eu estar de uma determinada maneira, de eu, em determinado momento da minha vida, sentir aquilo que não gostaria de sentir, a culpa não é minha, mas é do espírito. E isto agrava-se ainda mais se eu tenho mediunidade ostensiva e me apercebo de que, de facto, existe ali uma influência espiritual. Então, a nossa tendência imediata, eu quando digo a nossa, não estou a excluir deste nosso os próprios espíritas. Não estou a excluir. A nossa tendência é querermos nos despachar do espírito de qualquer maneira, porque ele é que veio, desculpem-me a expressão, chatear-me. E este pensamento não pode ser mais falso, mais errado do que realmente é. Porque a influência dos espíritos não é desta maneira que acontece. Então, como é que eles influenciam? Os espíritos passam por duas fases completamente distintas. Isto é, ocorre o fenómeno morte, certo? E, a partir daí, a nossa vida no plano espiritual vai, isto grosso modo, estamos a falar aqui grosso modo, não é? Vai ter duas etapas a todos nós, que são muito distintas uma da outra. Vou chamar-lhe para já a primeira e a segunda. A primeira etapa é a etapa do... Portanto, dá-se o fenómeno morte, não é? E o que é que acontece no fenómeno morte? Aquilo a que nós chamamos o desprendimento. E o que é o desprendimento? Isto serve para nós encarnados e para os espíritos desencarnados que estão a ouvir-nos, que estejam nesta primeira fase e na segunda também. Então, o que é isto de desprendimento? O desprendimento nada mais é muito simples de explicar.
Mas depois, na prática, isto pode demorar muito tempo a concretizar-se. Como sabem, nós, enquanto estamos aqui, temos corpo físico e temos perispírito. Nós, porque eu sou eu, espírito, mente, subconsciente, o que quisermos chamar-lhe, eu, o eu profundo, o self da Joana de Ângeles, quem lê a Joana de Ângeles. Eu tenho o meu corpo físico e o meu perispírito. Através do fenómeno morte, o que é que morre? Unicamente o corpo físico. Então o perispírito fica, vai sobreviver, vai manter-se para além da morte física. Só que no fenómeno, durante o fenómeno, esse tal processo de desprendimento, que é a separação do perispírito do corpo físico, certo? Portanto, tem de haver aqui uma espécie de operação, ok? Entre o corpo físico e o perispírito. Então, essa separação, esse desprendimento, vai durar algum tempo. Vai depender de dois fatores, fundamentalmente, que são, quem é que quer dizer? O tipo de morte. Muito bem. O tipo de morte, e vamos chamar-lhe evolução do espírito, a evolução, pronto. Vocês já entendem o que eu quero dizer. Então, reparem, o desprendimento, que é obrigatório, é um processo que está absolutamente inerente à morte do corpo físico, não é A que tem e B que não tem. Toda a gente tem. Portanto, é uma fase porque toda a gente passa, ok? Que é o desligar. Este desprendimento vai durar, pode durar desde segundos ou minutos, isto é, pode ser muito rápido, como pode durar anos, ok? E do que é que depende, vocês já disseram, do tipo de morte, mas fundamentalmente da nossa evolução. Se for um tipo de morte violento, a partir do desprendimento vai ser um pouco mais difícil. Mas o maior peso está ali na evolução da pessoa em causa, ok? Então, essa é a tal primeira fase. Todos nós passamos por isso. Inclusive, há uma coisa muito interessante, que é o seguinte: este desprendimento pode começar a ocorrer, e acontece isso muitas vezes, ainda antes do fenómeno morte. E em muitos casos, não sabemos percentagens naturalmente, isso acontece, e quando a pessoa, quando acontece o fenómeno morte, o desprendimento praticamente já está feito. Então, aqui podemos dizer que ele quase não existe, mas numa fase interior que não é praticamente notória. Isso é o ideal. E porquê é que em determinadas pessoas ocorre dessa maneira? Pelo mesmo motivo, pelo tipo de morte e pela evolução da pessoa, certo? Por exemplo, imaginem uma pessoa com uma determinada evolução, desprendida da matéria, que dá o verdadeiro valor à matéria em vida, e que, por exemplo, teve uma doença prolongada,
ou que é muito velhinha, por exemplo, e que ela própria se vai ambientando e se vai adaptando, muito provavelmente isso vai acontecer. E isso é realmente o mais interessante. Então, nesta fase de perturbação, esta é então a fase da perturbação. Certo? Está entendido? Ninguém tem dúvidas? Não? Passemos para a segunda fase, que é uma fase completamente distinta. Ok? Reparem, esta fase pode durar segundos, minutos, semanas, meses, anos. Ok? Passemos para a segunda fase. A segunda fase é a fase depois da perturbação. Porque nesta altura, o espírito não sabe que morreu, o espírito, como a própria palavra indica, vive ali perturbado. Não sabe o que se passa com ele, não sabe onde está, continua a viver intensamente, quase a 100%, a sua vida física. Por norma, os últimos momentos da sua vida física. Fica cristalizado naquilo que é a sua característica principal. Imaginem um indivíduo que é avarento, por exemplo, e morre. Enquanto durar a perturbação, ele não vai sair do pé do seu dinheirinho. Certo? E ele está convencido que está ali e que ninguém lhe diga ao contrário. Exatamente porque ele ainda nem sequer se apercebeu do fenómeno. Este é o tipo de espíritos que normalmente estão mais junto a nós. São os habituais, certo? Podem ser familiares ou não, podem ser amigos, porque a ligação é sempre através da nossa sintonia, da mesma linha de pensamentos. Portanto, podem ser espíritos que estejam no nosso local, podem estar longe, enfim, pode acontecer muita situação. Agora, há uma coisa comum, é que eles não têm noção do seu estado. Exatamente porque estão em perturbação, certo? Eles não sabem que morreram. Daí que, quando se aproximam de nós, quando o médium se apercebe da sua presença, porque o que não tem mediunidade ostensiva não se apercebe, ele não deve ficar preocupado com isso, porque muitas vezes é desconhecido, não lhe quer mal, não, está ali porque é o habitat, eles tanto estão aqui como ali, vai depender muito da linha mental. Mas o espírito nem sequer tem a noção que morreu, portanto não está ali com o objetivo de perturbar. O espírito não morreu, não tem a consciência que o corpo... Exatamente. Tens razão. Vocês perceberam, não é? Percebem? Portanto, esse tipo de ligações que é a mais frequente, diríamos que é, sei lá, se calhar 90% das influências que existem, é de espíritos desta primeira fase. Daí que basta que nós mudemos de linha mental, basta que nós sejamos compreensivos, tolerantes, que os ajudemos para que tudo fique bem, que fique tudo normalizado. Depois, há uma segunda fase, e aqui vamos fazer outra distinção. Há os espíritos, por uma questão de facilidade, vou dizer um termo que não gosto muito, há os bons, e este é o termo que eu não gosto, mas pronto, mas vou escrever. Na primeira fase é tudo uma perturbação, é tudo mais ou menos igual. Ok? Ninguém sabe que morreu, anda tudo ali assim um bocado confuso. Acabado esse desprendimento, portanto, quando se dá o desprendimento total, a separação total, passa-se para esta segunda fase. E nesta segunda fase há então a distinção entre os espíritos
por uma questão pedagógica, os bons e os maus. Os bons é o nosso anjo da guarda, são os espíritos que nos assistem, que nos ajudam, que nos dão coragem, que nos transmitem boas sensações, etc, etc, e que todos nós temos, porque nós não somos nenhuns diabinhos, não é? Também temos coisas boas. E depois há os outros, há os maus. Reparem, nesta fase todos eles têm a noção que estão no plano espiritual. Não é? Já passamos para a segunda fase. Então, os bons têm plena consciência, e muitas vezes são os nossos pais, os nossos familiares que nos amam, que nos auxiliam, que estão ali a dar-nos força quando precisamos dela, os nossos amigos, os nossos parentes, etc. E os maus? Os maus, sabendo também perfeitamente o que estão a fazer, eles já não estão perturbados, eles já sabem o que querem fazer. Eles já têm consciência dos seus objetivos de vida, que não são bons. Não é? Eles já têm consciência disso. Então, qual é a tarefa deles? A tarefa deles, com todo o conhecimento que têm, limitado, naturalmente, conhecimento do seu estado, que têm, vão tentar a sua sorte, junto de nós. Tentar. Depois vamos lá ver se nós lhe facilitamos a vida ou não. É evidente que eu reduzi isto assim uma coisa muito simples, porque isto tem uma infinidade de graus e isto também tem uma infinidade de graus da mesma forma que nós temos, porque nada é preto e branco, não é verdade? Exatamente, estou a simplificar o raciocínio para ser mais simples de entender. Então, reparem, com que é que nós devemos ter verdadeiramente cuidado? É com os espíritos maus? É connosco. Exatamente. Porque eles andam aí. E eles virão ter connosco a partir do momento em que tiverem possibilidade para fazer isso. Sintonia. Exatamente. Ok? Não tenhamos dúvidas nenhumas disso. Mas a responsabilidade é sempre nossa. Portanto, eles vão estar à espreita, digamos, porque esse é o seu objetivo de vida. E aqui podem entrar muitos fatores, alguns laços de relação entre eles e nós, nesta encarnação ou noutras encarnações, que pode vir de longe, pode entrar em fator, portanto, muitas coisas. Mas não vamos aqui analisá-las, até porque desconhecemos muitas delas, e isso são coisas muito pontuais, muito pessoais, mas o que é importante nós entendermos é que eles estão aí, ok? Eles não estão nem no céu, neste caso, não estão nem no inferno, nem no purgatório, eles andam por aí, não é? Não se escondem. Vai depender de nós o termos acesso a eles ou não. Da mesma forma que depende de nós, exatamente da mesma forma. Exatamente. Que depende de nós termos acesso a estes ou não. Então, reparem, são dois tipos de influência completamente diferentes um do outro. O primeiro é passageiro, o que eu pus primeira, é passageiro, pode causar algum incómodo se a pessoa não conhecer o mecanismo da sua mediunidade, se não souber lidar com a sua mediunidade, mas não passa de incómodos, de situações que facilmente se resolverão. O grande problema
é que quando nós estamos sob influência, sob esta primeira influência, já vai dizer muito do nosso caráter. Mas especialmente o que pesa aqui é o conhecimento. Reparem, se eu não sei o que são espíritos, se eu não sei como lidar com eles, se eu não sei como desembaraçar-me deles, se eu não sei nada disso, qual é a minha primeira atitude? O que é que normalmente, qual é a minha reação perante essa situação? Porque eu apercebo-me através de desconforto físico, emocional ou qualquer outro tipo de desconforto. Qual é a minha primeira reação? É rejeitá-los. Estou perturbada, e então eles é que são os maus da fita e começo a estabelecer uma ligação mental com eles. Perceberam? Porquê? Porque, de facto, eu estou a pôr-me a jeito, sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista de ligação mental com pensamentos menos próprios, menos positivos, para entrar em ligação de alguém que está ali à esperinha de um furo para entrar. Uma frinchazinha para entrar. Porque basta uma frinchazinha. Depois vai depender se essa frincha fecha ou se aumenta. Mas a nossa indisciplina, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de investirmos em nós, na nossa espiritualidade, a nossa desatenção, o que é que faz? Faz com que começa naquela frinchazinha muito pequenina, que a gente quase não se apercebe, mas depois fica com as portas todas escancaradas. E quando esse processo fica instalado, que como sabemos Allan Kardec chama de obsessão, aí já o processo já tem umas certas raízes, digamos assim, porque a pessoa encarnada, porque é sempre o que interessa, já tem alguma dificuldade em fazer o caminho contrário. Por norma, ela sozinha não vai conseguir. Nesta fase, chegada a esta fase, por norma, a pessoa sozinha não vai conseguir. Mas calma, que eu tenho uma boa notícia para vos dar. Da experiência que tenho nesta casa, e já é alguma, muito rarissimamente, temos pessoas nestas condições. Ok? Exatamente porque, se calhar, a nossa associação e outras associações, não só a nossa, investem muito no conhecimento. Não é? E o conhecimento, a pessoa pode até nem estar inicialmente muito sensibilizada para determinadas coisas, mas depois, quando a pessoa entende determinadas matérias, quando pensa, epá, realmente isto faz sentido, de uma forma geral, a pessoa fica sensibilizada para isso e muda comportamento. E se ela tem a sorte, se essa pessoa tem a sorte de vir ter connosco numa fase, nesta primeira fase, em princípio não vai chegar à segunda. Eu acho que é quase impossível chegar à segunda fase, não é? Daí a grande importância que tem o conhecimento. Claro que o conhecimento em si é neutro. Se a partir do conhecimento nós não o pusermos em prática, não utilizarmos essa ferramenta valiosa que é o conhecimento. É evidente, não é? Portanto, temos de ter em atenção esse pormenor, certo? Alguém quer dizer alguma coisa, entretanto? Em relação a isto? Reparem, dou-te já a palavra. Porquê é que... Não, mas eu dou-te já. Deixem-me só fazer uma pequena introdução. Porquê é que eu escolhi este tema hoje?
e até me nasceu esta semana. Porque nós muitas vezes pensamos que caras conhecidas nossas, que estão aqui quase todas as semanas, percebem muito bem este mecanismo, porque a gente percebe, e parte do princípio que as outras pessoas também percebem. Muitas vezes eu concluo que afinal não está percebido. E enquanto o mecanismo não for percebido, não se avança. Isto é, essa é a primeira ferramenta, é a primeira fase. Só depois se passa ou não para a segunda. Diz, Sacramento. É só para perguntar, em termos globais, muito genéricos, médios, não é? Claro que há extremos, há casos, há muita variedade de casos, mas em termos da pessoa média, mediamente informada, não é? Qual é o tempo da fase de perturbação, em tempo, se pensarmos em termos terrenos? Uma pessoa que não é boa, foi sempre boa pessoa, não é muito má pessoa, lá fez as suas generitas e tal, mas é aquela pessoa média, pronto, que não tem grandes casos. Qual será o tempo de perturbação? A gente não tem estudos sobre isso. Os únicos estudos que temos... Após a morte. Pois. Os únicos estudos que temos é o nosso laboratório, que são as reuniões de desobsessão, não é? Isso. E é por vezes é um bocadinho difícil, porquê? Porque nós recebemos espíritos de vários graus, não é? De várias, não têm todos o mesmo grau de evolução. Mas se for uma pessoa normal, que não tenha sentimentos negativos, enfim, e que tenha algum conhecimento, rapidamente conseguirá atingir essa situação. Ainda bem que me fazes essa pergunta, porque há uma questão muito interessante. Quando nós falamos em perturbação, não significa... Imagina que é uma perturbação de um ano. Há 50 espíritos que estão numa perturbação de um ano, por exemplo. Não significa que os 50 espíritos estão no mesmo grau de perturbação, certo? Porque a perturbação vai de uma situação ínfima, quase sem desconforto, até uma situação que é de muito desconforto. Digamos que ele está em perturbação até o momento em que reconhece que desencarnou, sim, com consciência. Exatamente. E aí é de repente, é de um momento para o outro. É de um momento para o outro que isso acontece. É de um momento para o outro. Agora, como disse, pode ser uma perturbação ligeira. Muito ligeira, sim. Está ali tranquilo e vai para casa e senta-se à mesa e está no porreiro e tal. Até uma coisa... Não quer dizer que esteja em sofrimento, entendem? Porque por vezes é uma perturbação, uma coisa simples. Uma doença que houve um acidente ou qualquer coisa, então está a ver aquele terror daquele momento, um afogamento, uma coisa assim. Sim, mas aí à partida será auxiliado, não é? E pronto. Agora, também temos de pôr aqui em causa, claro que isto tem que ver com a facilidade ou não do desprendimento do perispírito em relação ao corpo físico. Mas claro que nós estamos sujeitos a leis universais. E estas coisas não são chapa 5, não é? Tem que ver, exatamente, tem que ver com os requisitos da lei, não é? A forma como eu infringi, em que percentagem eu infringi ou não a lei, que já vem de trás, que tem que ver, eu sou um espírito imortal, eu não posso olhar para o meu desprendimento só em relação à última encarnação. Porquê? Porque eu não sou isto. Eu sou um ser abrangente, que venho de longe e que caminho para a eternidade. E que a situação em que estou neste momento não tem que ver com o momento em si. Tem que ver com a caminhada que eu fiz até hoje. E, portanto, esse conjunto, esse património, se quiserem, adquirido, é que vai fazer com que eu, perante a lei, porque é o que está sempre aqui em causa, não é perante Deus, não é perante o juiz, não é perante aquilo que muitas vezes nós pensamos, mas é perante a lei, que são leis matemáticas, tanto as leis físicas como as leis morais. Nós estamos sujeitos às leis físicas, estamos sujeitos às leis morais. As leis humanas, isso é outra história. Às vezes até conseguimos, não é, contorná-las.
Agora, as leis físicas, nós não temos como contorná-las, porque são leis universais. Quem é que consegue contornar a lei da gravidade, por exemplo? Ninguém. Ninguém. É completamente impossível. E ainda bem, porque senão nós não conseguíamos viver no planeta, claro, não é? A 3 dimensões. Então, da mesma forma que nós não conseguimos ludibriar uma lei física, seja ela qual for, porque são matemáticas, porque são assim rigorosamente, e não são de outra maneira, nem milímetro à frente, nem milímetro atrás, também não conseguimos ludibriar as leis morais. Que muitas delas nós conhecemos, um bocadinho, um pedacinho, de acordo com o nosso grau de entendimento, naturalmente, que é assim uma coisinha, mas que, na minha opinião, nós conhecemos o que é suficiente para o nosso estágio evolutivo atual. Se nós conseguirmos cumprir as leis morais de acordo com o nosso entendimento e de acordo com o conhecimento atual que temos delas, é suficiente. Não é preciso mais. Porque lá está. Porque a lei só exige isso de nós. Não exige nada mais. E aí, ok, fica tudo certo. Portanto, o desprendimento, a gente falou aqui em linhas gerais, mas não há 2 desprendimentos iguais. Haverá 2 desprendimentos iguais em termos de tempo. Não é? 2 ou 3 ou não sei quantos mil. Em termos de tempo. Agora, em termos de intensidade de sensações, não há 2 desprendimentos iguais. Porquê? Porque também não há 2 pessoas iguais. Cada qual está no seu estágio específico, evolutivo. E isso é que vai marcar, é que vai fazer com que... Mais alguma questão? Sim, eu queria fazer uma pequena pergunta. No estado de perturbação, além do conhecimento de cada espírito, temos sempre um fator a nosso favor. Teremos ou não? Agora é a pergunta, teremos ou não? Alguém deste lado e do outro lado que nos está a ajudar. Temos sempre ou não? Claro que temos. Sempre. Nós temos sempre. Nunca estamos só. 24 horas por dia. No desprendimento. Temos sempre alguém à nossa espera. Sempre. E seja quem for. Exatamente, seja quem for. Exatamente. Aliás, nós não temos noção nenhuma do que seja essa história de Deus, não é? Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não temos noção nenhuma, não é? Aquilo que nós possamos pensar acerca de Deus é uma ínfima parte daquilo que, de facto, Ele poderá ser. Que a mim nem me passa... Ele, a gente já está a dizer Ele, não é? A mim não me passa pela cabeça. Agora, a inteligência é ela, não é? Agora, daquilo que nós não podemos ter dúvidas, e não podemos porquê? A constatação dos factos. É um facto. Não podemos ter dúvidas de que realmente nós temos... Portanto, essa inteligência tem 1001 mecanismos, sempre, respondendo à tua pergunta, à nossa disposição. Portanto, nós reencarnamos e antes de reencarnar já trazemos um espírito protetor. Quer dizer, vocês... Eu estou a falar por mim. Nós vivemos às vezes uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira e não nos lembramos dessa preciosidade que temos. Sei lá, nós quando somos pequenos temos a nossa mãe, o nosso pai, não é? Que nos ensinam a andar, nos auxiliam, nos protegem, fazem tudo por nós, que nós não somos independentes. A mim vem muito isso, a ideia, não é? A ideia dos pais e das crianças enquanto são pequenas.
E nós, para o nosso espírito protetor, somos crianças. Até morrer e depois, porque ele depois vai continuar a acompanhar-nos no plano espiritual. Não é verdade? Vocês já pensaram o benefício, a riqueza que temos de termos alguém, desde que nascemos e para lá da morte, alguém que está sempre, sempre, sempre ali para o que der e vier? Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, esse tal Deus, ele realmente pensa em tudo. É uma coisa impressionante, não é? Agora eu pergunto, quantos de nós, e até agora estou a referir-me a nós que andamos aqui sempre a estudar Espiritismo, quantos de nós nos lembramos disso durante... Eu já me digo durante o nosso dia, pronto, mas sei lá, durante a nossa semana ou durante o nosso mês. É um exercício que cada um de nós deve fazer, não é? Então, nós, apesar de passarmos por esse tal período de perturbação, nós temos ajudas incríveis, não é? Mesmo nessa altura, nós temos ajudas que são de facto incríveis, que não nos passam pela cabeça. Não é? Isto é, temos sempre muito mais do que aquilo que de facto merecemos. Não era bem isso que eu queria dizer, mas que está para além, não é? Está para além da nossa própria evolução. Se calhar, dito desta maneira, será compreensível. Que está para além disso. Então, nós não temos que ter medo da morte, porque quando falamos aqui em perturbação, nesta fase da perturbação, que é, portanto, o tal desprendimento, a perturbação dá-se devido à necessidade do perispírito se desprender do corpo físico, não é? E quando falamos nisto, parece que estou a ouvir aí algumas mentes dizer: ai meu Deus, então morrer é lixado. É uma chatice, não é? E não é nada disso. Porque, por incrível que pareça, estes tais espíritos, e falo à experiência, não é? Porque nós temos o tal laboratório desta primeira fase, os da primeira, que é completamente diferente dos da segunda. Desta primeira fase, vocês querem saber que eles não sabem que morreram? E os desta primeira fase, eu posso dizer que rondam aos 100%. Não sabem que morreram. Por isso é que estão nessa fase de perturbação. Podemos dizer que há um analfabetismo global Pois é. sobre a espiritualidade. Ninguém sabe que morreu. Não, nós não sabemos percentagem. Sim, mas pronto, uma grande, menor porcentagem. Sem dúvida. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Estamos num planeta de segunda ordem. Não é? Tecnológica tremenda. Exatamente. Intelectual e espiritual. Exatamente. Mas nós investimos muito pouco na espiritualidade. Reparem, não é verdade? Embora, graças a Deus, parece começar a haver um novo despertar para isso. Lento, segundo o meu ponto de vista, ou segundo aquilo que eu desejo, mas começa a haver. Mas realmente, sob o ponto de vista espiritual, nós somos quase analfabetos. A maior parte de nós. Não é? Somos 99,9% material. Agora, reparem, uma vez mais, aquela primeira fase, há muitos espíritos que podemos dizer que praticamente não têm perturbação. Qual é a percentagem? Não sei dizer-vos. Acho que ninguém sabe, não é? Porque isso teria de haver um estudo a nível mundial, não é? É praticamente impossível. Agora, podemos, com base num estudo localizado, tirar algumas conclusões, porque quem vê o meu povo vê o mundo todo, como se diz na minha aldeia, não é? E, portanto, poderemos chegar a algumas conclusões. Mas, quanto a mim, isso não é o mais importante. Eu penso que o mais importante é nós aprendermos a investir em nós. Isso sim, é que é o mais importante. Exatamente. Porque esta perturbação que acontece enquanto não se dá o desprendimento total,
depende exclusivamente de nós. Percebem? Isso é que é importante. Eu estou a sonhar e pensei que morri, uso o truque de beliscar. Agora disse, não, ainda estou no corpo. Mas, a sério, já me aconteceu isto N vezes. Eu feliz com ela. Carla, diz. Me ocorreu aqui uma dúvida, um pensamento. À medida que a gente, nós somos eternos e vamos reencarnando. Assim como a gente vai reencarnando, a gente também vai Evoluindo várias vezes. Sim. E a evolução é crescente, né? Sempre melhorando. Sim. De uma encarnação para outra, você vai adquirindo conhecimento e vai melhorando. Muito bem. Acontece isso também no desprendimento? Eu também, se eu vou adquirindo conhecimento, a tendência é de melhor desprendimento que o outro. Ó Carla, depende do tipo de morte e da evolução. Isso se vai influenciar sempre ali. Então... Exatamente. Por isso que você pede pra gente estudar antes, para quando a gente se desprender, saber onde está e Uma hora de desprendimento vai ser... Exatamente. Portanto, há desprendimentos que a pessoa nem tem desprendimento. Nem dá por ela. Não é? E outros não, estão anos e anos, às vezes... Não é? Vão de jato. Não é? Mas já que estamos a falar de evolução, há quem fala de que bastariam 5% da população mundial despertar espiritualmente para haver uma transformação espiritual maciça. A tal tese da massa crítica espiritual. Pois, 5% a mim honestamente parece-me relativamente pouco, mas exato, parece-me pouco em relação à massa crítica, mas uma vez mais, idealmente seria isso, mas o que está ao nosso alcance é fazermos nós a nossa parte. E não há dúvida nenhuma de que o exemplo arrasta. Houve ao Divaldo, deixa-me só dizer, houve ao Divaldo que bastava uma pessoa transformar-se, evoluir, para que todas as pessoas que estão à volta dela também evoluíssem. Claro, claro, claro. Por exemplo, nós nas reuniões de atendimento temos muitos testemunhos de pessoas que vêm a primeira vez, vêm muito perturbadas, o que é normal, senão se calhar nem vinham, não é? E pronto, e nós lá damos as nossas dicas, lá aconselhamos e fazemos o que é o nosso trabalho, o nosso papel. E engraçado que na próxima semana ou passado algum tempo, às vezes muito pouco tempo, os testemunhos que nós temos é que essa pessoa modificou, mas a família toda modificou. A família... Olha, ainda hoje tivemos um testemunho desses. O Francisco, que acho que não é uma inconfidência que eu vou cometer porque ele disse isso publicamente, o Francisco, que é a segunda vez que vem à reunião de atendimento, e ele disse que em casa, só vem ele, não vem a mulher nem os filhos, e já tem um netinho de 1 mês, e ele disse que em casa, portanto só uma semana, não é muito pouco, ele está no curso básico, mas ele considera que foi desde que veio à reunião de atendimento, que a casa dele, há aqui pessoas que estiveram no atendimento que ouviram como eu, que mudou muito a relação lá em casa, até referiu a refeições, por exemplo. Portanto, repara, Benilde, é um testemunho. A mulher nunca veio cá, nem os filhos, nem ninguém, só veio ele, mas ele, com a sua atitude diferente, está a mudar o ambiente lá de casa. É um exemplo. Parece impossível, mas é verdade. É, mas o Francisco é muito especial. Ele, quando se mete numa coisa, mete-se a sério. É assim, ele veio à reunião, veio ao curso e nunca faltou desde a primeira vez, inclusive no dia do funeral da mãe, que foi num sábado. Ele parece ser uma pessoa muito focada. E veio na última quarta-feira, sexta-feira, o mérito é todo dele, o atendimento, e hoje aí estava de novo para aperfeiçoar ideias, tirar dúvidas, etc.
Mas diz ele que foi uma diferença de facto grande. Agora, de quem é o mérito? É nosso? Zero. O mérito é todo dele. Foi ele que se mudou. Há pessoas que vieram e que nunca mais cá apareceram. Ao contrário. Portanto, o mérito nunca é da associação. A associação tem a obrigação de disponibilizar os meios, as ferramentas. Mas depois, isso é o nosso dever, porque temos uma casa aberta. É só, unicamente, o nosso dever. Depois, o resto, o mérito, é de facto de quem arregaça as mangas. Nada mais do que isso. Claro que para nós dá-nos muita alegria, lógico, não é? Ter conhecimento destes casos, mas... Fizeram bom uso das ferramentas que você passou, né? Que a casa passou. Né? Exatamente. Isso é muito bom. Muito bem, queridos amigos, olha, passamos aqui uma horinha assim de tertúlia, espero não ter sido muito desagradável para vocês. Não sei se alguém ainda tem aí alguma coisa na ponta da língua para dizer. Ainda pode dizê-lo, senão cala-se para sempre. Era partilhar connosco um truquezinho para a gente, quando desencarnar, saber que já desencarnou. Olha, essa também é. Não, eu não ouvi uma palestra do Mas o beliscar funciona. Esquece. Porque isso tem que ver com a perturbação. Porque repara, sabes qual é o problema? O problema é que tu não te lembras de fazer isso porque nem te passa pela cabeça que estás desencarnado. Estás a perceber? Acho que já tenho alguns conhecimentos. Eu tenho que ter a certeza que estou desencarnado. Mas da guarda, muitas vezes. Ele está lá, mas não está. Está escondido. olha, queres um truque? Sim. Não é do interruptor, não é da mesa, não é da nada. É o único truque que... Fazer uma oração ou fazer uma pergunta. Exatamente. Não faças perguntas. Não peças respostas. Liga-te. Pensamentos elevados. Liga-te. Lembra-te do teu espírito protetor, porque aqui também te lembras dele. Portanto, podes não saber que estás desencarnado. Lembra-te do teu espírito protetor. Exatamente. Diz-lhe assim, diz-lhe assim, ó pá, ajuda-me cá. Esse é o melhor truque. Agora lá, o resto não te lembras. Olha, também não resulta. Sabes porquê? Porque ele não os vê. Eles estão lá, mas não os vê. Porque ele não sabe que morreu. A história é sempre a mesma. Ele não os vê. Portanto, a única coisa que resulta é a nossa linha mental positiva. Porque te vai dar luz, vai-te abrir a mente para, de facto... Exatamente. É o único truque. De resto, não resulta. A tua mãe, o teu pai, os teus familiares todos estão lá de certeza absoluta. De certeza absoluta. Só que tu não os vês. E vão estar lá... Não direi o teu caso, mas outros casos vão estar lá anos. Anos. E não os vês. Mas ajudam, calma, te desencarnaste, eu estou aqui, estás a ouvir. Mas a gente não os vê, porque a gente está noutra onda. Eles lá estão. A gente está cristalizada mentalmente. E a única coisa que faz com que nós deixemos de estar cristalizados é pensarmos em alguma coisa que eleve o nosso padrão vibratório. Não há outro esquema. Acreditem em mim. E com esta vos deixo. Muita paz para todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma nesta fase do desprendimento. E que seja daqui a muito tempo. Olha, vês? Das casas do carro, do Exatamente.
Pronto, meus amigos, foi um gosto estar convosco. Espero que tenha sido útil com esta nossa abordagem, que foi partilhada por todos e que foi muito interativa. E muito obrigada pela vossa presença.